Existe mesmo como saber o custo da minha obra antes dela começar e saber esse custo de verdade, exatamente quanto que vai ser? Opa, aqui é o Lúcio, esse aqui é mais um vídeo da LM Soluções em Engenharia e nesse vídeo eu quero comentar com você sobre talvez o tema que mais interessa as pessoas que estão pensando em construir, seja a sua casa, seja o seu comércio, seja talvez uma reforma. Via de regra, todo mundo tem um ponto de partida que chama dinheiro, todo mundo quer economizar. O grande problema é que a maioria das pessoas elas tentam economizar fazendo tudo errado. E o que a gente tem tentado ensinar, o que a gente tem tentado trazer aqui para quem nos assiste é que existe um jeito certo de você economizar na sua obra. Eu chamo de otimizar o seu recurso. Existem ferramentas, existem peças técnicas, documentos, coisas que a gente pode fazer que tornam a nossa obra mais econômica. E hoje eu quero comentar com você sobre orçamento analítico, tá? Antes de começar a falar para você sobre o orçamento propriamente dito, eu quero comentar com você sobre o conceito de peças técnicas, tá? O que são peças técnicas? São documentos, são papéis, são documentos que nós, engenheiros, arquitetos, produzimos ao longo da obra. Essas peças técnicas, eu, Lúcio, divido em 4 grupos, tá? O primeiro grupo é o grupo de documentos legais, é onde a gente junta ali para você, cliente, todos os documentos legais da sua obra. A gente tem certidão de uso do solo, alvará de construção, tem a ART de execução, a ART de projeto. Lá no final da obra tem mais um monte de documento também, certificado de conclusão de obra, ABITS, enfim. Esse para mim é o primeiro grupo de peças técnicas. O segundo grupo de peças técnicas são os projetos. E aí nós temos 2 grandes grupos, projetos de arquitetura, aí vem a arquitetura legal, a arquitetura executiva, a arquitetura de interiores, tem um monte de projeto dentro desse grupo, e tem o grupo de projetos de engenharia, que também é um grupo gigante, existe uma infinidade de projetos ali que são importantes, que são necessários para a sua obra. Terceiro grupo de peças técnicas é o grupo de orçamento, né? Nós temos vários tipos de orçamento, eu quero comentar um pouquinho com você. E o quarto grupo, para mim, aqui nessa minha definição aqui, é o grupo de cronogramas, né? Nós temos ali vários cronogramas. Por que são grupos de peças técnicas? Porque são vários documentos. E esses documentos, qual que é a função deles? É descrever a sua obra. Quanto mais peças técnicas você tiver, quanto mais documentos que descrevem as suas obras, desenhos, projetos, memoriais descritivos, textos, documentos, quanto mais a sua obra for uma obra bem descrita, quanto mais peças técnicas você tiver, maior é a chance da sua obra ser uma obra que vai ter sucesso na execução, que vai ser executada dentro de um custo pré-estabelecido e dentro de um cronograma pré-estabelecido. Então, quanto mais peças técnicas você tiver, maior vai ser a chance de você ter sucesso na sua obra, tá bom? O que eu quero falar com você hoje sobre orçamento? Primeira parte, o que é o senso comum das pessoas quando a gente fala de orçamento? A pessoa acha que é simplesmente ir na loja de material, cotar o material. Esse é um dos grandes erros, principalmente quando as pessoas estão fazendo reformas, que todo cliente de reforma, ele chega aqui falando que a reforma dele é pequena, é simples, é rápida e é fácil de fazer. E que ele já cotou o material e que ele quer só o preço da mão de obra. Esse é o segundo maior erro dos nossos clientes. Não dos nossos, porque os nossos a gente explica isso aqui, eles entendem, dá tudo certo. Mas no senso comum, um dos maiores erros do senso comum é primeiro achar que orçamento é só cotar material. Segundo, é achar que orçamento é só cotar mão de obra. Terceiro grande erro, achar que é só um valor global fechado para a obra, que você vai pagar aquele valor e a pessoa vai te entregar a obra. E eu quero comentar com você hoje e te mostrar que não é desse jeito que as coisas deveriam acontecer. Geralmente, quando se faz isso, o que é o comum de obra? Pensa-se um valor, chuta um valor baseado em qualquer coisa. A pessoa chuta um valor, ela acredita que vai ser aquele valor. No final das contas, a obra fica 2, 3, 4, 5 vezes mais cara
Em alguns momentos a obra para porque acaba o dinheiro, acaba o recurso, a pessoa achou que ia gastar uma determinada quantidade de dinheiro, acabou o dinheiro, não consegue terminar a obra. Isso é uma das coisas que mais acontecem, infelizmente, é uma das coisas que mais acontecem no nosso país. E o que eu quero falar com você hoje sobre orçamento. Você quer ter uma obra que tem controle de custo? Você quer ter uma obra que tem controle de prazo, que você sabe o que acontece ali em cada dia, uma obra com planejamento, uma obra bem gerida, uma obra bonita, uma obra econômica, uma obra que usa o seu dinheiro da melhor forma possível? Você precisa das peças técnicas que eu te falei lá no começo. Todos os documentos da obra, isso é obrigação, não tem como fugir disso. Projetos de arquitetura bem feitos, projetos de engenharia bem feitos, os projetos eles são a base para um bom orçamento. Se você quer ter uma obra aonde você sabe quanto vai custar exatamente cada item, eu vou falar aqui de alguns itens. Se você quer ter uma obra realmente com esse controle de quanto você vai custar e não ter surpresas na sua obra, você precisa de projetos bem feitos, bem detalhados, feitos por bons profissionais. Um outro grande erro que as pessoas cometem muito é tentar economizar com o projeto, é olhar para o projeto como se fosse um mal necessário, como se fosse um objeto ali para você perder dinheiro que você poderia colocar na obra, quando na verdade o projeto é o item mais importante para transformar a sua obra em uma obra econômica, em uma obra bem gerida, em uma obra bem cuidada, em uma obra bonita, da forma que tem que ser, gente, com tranquilidade, com segurança, sem dor de cabeça, obedecendo às normas, fazendo tudo do jeito certo. Afinal de contas, a gente está falando de uma casa onde você vai morar, onde você vai levar a sua família para morar e vocês vão passar muito tempo ali nesse lugar. Então, precisa de ter esse cuidado, é importante fazer bons projetos. Depois que você tem todos esses projetos, quando eu falo todos, é literalmente todos, tá? É ar-condicionado, gás, telecomunicações, automação, água fria, água quente, sanitário, pluvial, enfim, tem um monte de projeto elétrico, projeto de automação, projeto de cortina, projeto de iluminação. Existem N projetos lá no nosso Instagram, tem algumas listinhas de projeto que você pode conferir e saber realmente tudo que você precisa contratar para ter sucesso na sua obra. Primeira coisa que a gente faz, de fato, é cotar os materiais de projeto. Então, o que são os materiais de projeto? Lá do projeto de arquitetura, nós vamos tirar o piso, vamos tirar as tintas, vamos tirar o material de iluminação, enfim, esses itens mais visuais do seu projeto. Dos projetos de engenharia, nós vamos tirar lá fiação elétrica, eletrodutos, conexões, tubulação, tudo isso sai desses projetos. Tubulação de ar-condicionado, a posição correta, quantidade de tomadas, todos esses itens eles vão ser cotados a partir dos projetos. E a partir dos projetos, nós também cotamos os materiais que eu chamo de materiais que estão implícitos no projeto, né? Nenhum projeto vai trazer para você o quantitativo de cimento, o quantitativo de areia, o quantitativo de tijolos, né? Os blocos cerâmicos, o quantitativo de vergas, contrapiso, malha pop, tela. Tem uma infinidade de itens aí que eles são itens específicos de obra, que nenhum projeto vai trazer um detalhamento desses itens. E você precisa de cotar esses itens também, desde nos mínimos detalhes, tá? Fita crepe para pintura, rolo, prolongador, enfim, existem N materiais que vão muito além do que simplesmente aqueles que estão ali nos projetos, salva-piso, lona, enfim, tem muita coisa, equipamentos de proteção, enfim. Pegamos todos esses materiais, cotamos esses materiais no mercado local, que é onde você vai comprar. Então, se você mora em uma determinada cidade, esse orçamento, esses materiais, eles precisam ser cotados nessa cidade, na cidade onde você mora. Então, cotamos os materiais de projeto e cotamos os materiais que são materiais gerais, materiais implícitos ali na obra. Qual que é o próximo passo? A mão de obra.
Dentro da mão de obra, o que nós vamos ter? Nós vamos ter pedreiro, imagina que nós estamos falando de uma obra do zero, tá? Nós vamos ter pedreiro, nós vamos ter ajudante, nós vamos ter carpinteiro, armador, vamos ter ali eletricista, encanador, uma série de profissionais hoje nas nossas obras, num pico, um sobrado hoje nosso aqui de alto padrão, o pico dele nós temos em torno ali de 30 pessoas trabalhando na obra. Quando nós cotamos essa mão de obra, nós não simplesmente pegamos um valor fechado com um empreiteiro, com um construtor, um valor por metro quadrado. Não, nós dimensionamos cada um dos serviços, nós quantificamos cada um desses serviços, pensamos no prazo de execução e pensamos ali em horas de serviço, quantas horas de cada um desses funcionários vai custar para executar aqueles determinados serviços. Alguns funcionários nós contratamos, alguns funcionários nós assinamos carteira, outros nós negociamos diária para serviços mais rápidos, alguns nós contratamos gente que tem MEI e que emite nota para os nossos clientes, outros serviços nós contratamos empresas especializadas. Hoje no mercado é muito comum o eletricista ter um CNPJ e prestar serviço, principalmente obras residenciais, que não é um volume tão grande de serviço que compensa você, por exemplo, contratar um eletricista. No nosso orçamento, nós fazemos esse estudo. Quais são os itens ali de mão de obra que compensa contratar? Quais são os itens que compensa contratar um MEI? Quais são os itens que compensa contratar um cara que tem CNPJ, que vai abrir, que vai emitir nota para você? A gente dimensiona tudo isso. Então, esse orçamento de mão de obra ele é um orçamento extremamente complexo e é a coisa que mais se erra no mercado, é orçamento de mão de obra. Aqui nós, além de quantificarmos todos os materiais de projeto, todos os materiais gerais de obra, nós fazemos essa quantificação de todos os itens da mão de obra. É fornecedor de ar-condicionado, é fornecedor de forro, é fornecedor de automação, fornecedor de esquadrias, fornecedor de piscina, fornecedor de piso, assentamento de piso, pintor, eletricista, encanador, enfim, tem muita gente e nós organizamos tudo isso em uma planilha e nós fazemos o que nós chamamos de composições de custo unitário de cada um desses serviços. Terminou o orçamento? Não, a gente ainda tem aluguel de equipamentos, betoneira, martelete, furadeira, enfim, equipamentos gerais. Alguns equipamentos nós fornecemos para os nossos clientes, existe um custo para isso. Alguns equipamentos nós sugerimos a compra, depois vendemos de um cliente para o outro, enfim, nós levantamos o custo disso tudo, todo o custo de fretes, né, entregas de material, transporte de material, não é só o valor do material, tem também o valor da entrega desse material, o descarte desse material lá no final da obra ou no decorrer da obra, os materiais que vão ali, que a gente precisa descartar de alguma forma, dar algum fim para aquilo, nós cotamos isso também. Além disso, terminou? Não, toda a parte de taxas, existem N taxas que você precisa pagar, tem taxa de alvará de construção, taxa de ART, taxa de aprovação em condomínio, taxas lá no final da obra. Além das taxas, existem impostos que você precisa pagar também. Nós listamos tudo isso para quê? Para que você tenha um panorama geral do que é a sua obra. Gente, obra não é só material e mão de obra. Custos de obra envolvem todos esses itens que eu estou te falando, o dimensionamento disso tudo, os prazos de cada um dos serviços, a ordem dos serviços, o cronograma ele é feito junto com um orçamento. Não tem como eu fazer um orçamento sem pensar em um cronograma. E não tem como eu fazer um cronograma sem ter um orçamento, porque o que eu determino em um é base para que o outro aconteça, para que o outro seja dimensionado também de forma correta. Então, basicamente aqui eu listei um monte de itens para vocês. Esses são alguns dos itens, tá? Que a gente chama de custos diretos de obra. Além disso, nós temos custos também que são indiretos. Por exemplo, combustível, água que você vai ter que pagar na obra, energia, enfim, internet, câmeras. Tem gente que briga um pouco nessa definição do que é direto, do que é indireto, mas o resumo que você precisa saber é que nós listamos tudo. Um orçamento de obra bem feito, ele não é só material, ele não é só mão de obra, ele é absolutamente
tudo que você precisa. Aí você tem um documento, uma peça técnica, um negócio real para te dar uma noção do custo da sua obra. E aquele documento nós acompanhamos ao longo de toda a obra para garantir aquele custo, seja as variações para mais, seja as variações para menos, seja as estratégias que nós vamos precisar ali no decorrer da obra para diminuir o custo de alguma coisa, ou se tiver tudo tranquilo e tiver sobrando dinheiro, a gente te dá essa liberdade de comprar alguma coisa a mais, investir um pouco mais no móvel, num lustre, enfim. Você precisa desse documento. Sem esse documento, nós não conseguimos gerir a obra. Sem esse documento, não tem como prestar conta. Sem esse documento, não tem como você saber se o seu dinheiro está sendo executado da forma correta. A empresa que você vai contratar para executar a sua obra, ela precisa prestar conta para você mensalmente ou quinzenalmente, semanalmente, de como o seu dinheiro está sendo empregado, para onde o seu dinheiro está indo. E a gente precisa mostrar para você, independente da empresa que você vai contratar, essa empresa ela precisa te mostrar relatórios de custo, prestação de contas, te mostrar o que está passando daquele orçamento para talvez você se programar. Existem as variações de preço ali no mercado ao longo do tempo, mas hoje aqui na LM nós conseguimos avisar os nossos clientes com antecedência. Até quando o preço de um determinado item vai aumentar, nosso fornecedor nos avisa. Essa semana mesmo nós fizemos uma compra grande de cimento, o fornecedor ligou para a gente e falou: ó, Lúcio, vai aumentar o cimento, compra logo porque vai aumentar. A gente correu, comprou, conseguimos garantir ali economia para o nosso cliente, otimização do recurso, enfim. Se não tiver orçamento, se não tiver esses itens quantificados, se você não souber quanto que vai gastar de cada um desses itens, não tem como dizer que você tem uma obra econômica. E para ter essa obra econômica, você precisa desse orçamento bem feito. E para esse orçamento estar bem feito lá atrás, você precisa de projetos muito bem feitos também, tá? Outra coisa importante que eu quero comentar com você, já caminhando aqui para o final desse vídeo, é saber quanto que a construtora vai ganhar, quanto que a empresa que você está contratando vai ganhar. Presta atenção, ó, todo serviço prestado e todo produto também que é vendido, ele tem um custo fixo operacional. Além desse custo fixo operacional, ele tem também um custo variável. Imposto, por exemplo, é um custo variável, um percentual em cima de um determinado valor. Então, todo produto e todo serviço, ele tem custos fixos, custos variáveis e lucro. Quando nós fazemos um orçamento aqui na LM, nós apresentamos para o nosso cliente o que é o preço de custo da obra dele, quais são desse preço de custo, o que é fixo e o que é variável, e apresentamos também o nosso lucro de uma forma 100% transparente. Quando você compra, por exemplo, uma casa pronta, você não tem noção de quanto a pessoa que está te vendendo aquela casa está ganhando. Quando você fecha uma obra por empreitada global, você não tem noção de quanto aquela pessoa está ganhando. Quando você fecha uma obra por mão de obra, que é o pior contrato que você pode fazer na sua vida, você não tem noção de quanto aquela pessoa está ganhando. Quando você faz um orçamento hoje aqui com a gente, na forma como nós trabalhamos, que são obras por administração, nós mostramos para você um orçamento 100% transparente. Você sabe o preço de cada item da sua obra e você sabe também o que é custo, o que é custo fixo, o que é custo variável e o que é o nosso lucro. Quanto nós estamos te cobrando para administrar a sua obra. Isso, para mim, é algo que eu acredito que eu ia muito querer trabalhar com uma empresa que fizesse isso, porque você tem noção, você tem controle de coisas que, às vezes, sei lá, talvez a pessoa vai tentar esconder de você algum custo, enfim, não sei. Aqui nós trabalhamos de uma forma 100% transparente, você tem acesso a tudo, todas as suas dúvidas são tiradas, tudo é explicado para você antes da obra começar, e é por isso que nós garantimos para os nossos clientes que aquele custo que nós passamos para ele no final, no início da obra, quando chegar no final, a gente vai estar bem perto daquele custo. Hoje a nossa margem de variação aqui em contrato é em torno de 10%. Para erros de orçamento,
nós garantimos, nós pagamos a conta daquilo que a gente erra e as variações de mercado nós acompanhamos em tempo real e vamos explicando, dando retorno para o nosso cliente e mostrando para ele tudo que está economizando, tudo que está estourando custo, quais são as estratégias, nós conseguimos gerir a partir dessas peças técnicas, tá? Hoje, fazer um processo de planejamento aqui na LM. O que é um processo de planejamento? Fazer todos os projetos, toda a parte de documentação, projetos de arquitetura, projetos de engenharia, orçamento, cronograma de obra. Você fazer tudo isso hoje aqui na LM vai custar para você em torno de 3% do valor da sua obra, de 3 a 5% do valor da sua obra, a depender do porte da sua obra. É um investimento muito pequeno em relação ao valor global da sua obra. É um investimento muito pequeno para que você tenha todas as ferramentas que vão te dar controle sobre a sua obra ao longo de toda a sua obra. Não tem explicação, gente. Não tem como uma pessoa acreditar que não fazer isso vai gerar economia. Não fazer projeto, não fazer orçamento, não fazer cronograma e ela acha que esse dinheiro ela está economizando. Não. A diferença de um projeto mal feito para um projeto bem feito, gente, já paga. Um projeto estrutural bem feito em relação a você não ter um projeto ou a ter um projeto ruim, já pagou esse 3% da obra aí, já pagou todo o valor que você iria pagar, você já economizou ele só pelo fato de ter bons projetos. A economia que um bom projeto gera na obra, a economia que uma gestão bem feita na obra gera, não tem nem como medir, o tanto que é maior em relação a uma obra que não tem planejamento, que não tem projeto, que não tem orçamento. Então, tá dado o recado, eu espero ter te ajudado. Não sei se talvez o vídeo ficou muito longo ou se foi muita informação. Me conta aqui nos comentários o que você achou desse vídeo. Me fala aí se você tem alguma dúvida, se você tem alguma pergunta, deixa aqui pra gente. Se esse vídeo fez sentido, te ajudou de alguma forma, eu quero te pedir também, compartilha ele com outras pessoas que você acha que vai fazer sentido para elas também, tá? Siga nossas redes sociais, nós estamos no YouTube, tem o nosso canal LM Soluções em Engenharia, estamos no Instagram e no Facebook também, @LM Soluções em Engenharia. Todo dia lá nós mostramos as nossas obras, sacadas, dicas, coisas que a gente está economizando, coisas que nós fazemos que tornam as nossas obras mais rápidas, como que a gente faz para gerir as nossas obras. Tem muita coisa legal, tem caixinha de perguntas, você pode estar tirando as suas dúvidas. E é isso, gente. Muito obrigado. Você que ficou até aqui, que aguentou esse vídeo até o final, muito obrigado e até o nosso próximo vídeo.